Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos abrir então em Hebreus capítulo 12, verso 2. O som também, deixa eu ver aqui. Som. Se ele apertar aí você tira um pouquinho. Hebreus 12, 2. Por favor. Obrigado, Gustavo. Todos encontraram, com certeza, né? Diz assim o texto: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Somente até aí. Feche seus olhos. Pai de amor, esta é a sua palavra. Quantas vezes essa palavra, esse trecho, foi lido, passou diante dos nossos olhos. Quantas vezes o Senhor falou conosco, através da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Quantas vezes essa palavra nos redirecionou. Quantas vezes essa palavra nos fortaleceu. Quantas vezes essa palavra, Senhor, trouxe esperança. Quantas vezes essa palavra, Senhor, trouxe para nós um certo conforto, porque nós nos asseguramos nela. A Tua palavra diz que os céus e a terra, eles passarão, mas a Tua palavra não passará. E nós queremos sempre, cada dia um pouco mais, estarmos firmados na Tua palavra. Gostaríamos sim, Senhor, de integralmente estarmos firmados em Tua palavra. Mas isso não tem sido possível, não por conta do Senhor, nem por conta da Tua palavra, muito menos por conta do Teu Espírito que em nós habita, mas por conta da natureza de pecado que se manifesta e muitas vezes nós voltamos a nossa atenção a ela. Por isso, Senhor, dá-nos a oportunidade, mais uma vez, de ouvirmos esta mesma palavra e ela se torne uma palavra que venha governar a nossa vida. De tal forma, Senhor, que não fique sequer nenhuma centelha de dúvida ou de incredulidade dentro do nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Neste ano que já passou, pois já estamos em 2021, boa parte do nosso tempo nós fitamos ou ficamos com os nossos olhares fitados aonde não deveríamos fitar. Nós voltamos muitas vezes o nosso olhar para a pandemia que aconteceu em 2020, que assustou o mundo, que assustou cada um de nós individualmente, em proporções diferentes, mas afetou. E nós percebemos que nós nos tornamos muitas vezes reféns desta informação, ou seja, desta pandemia, que era incansavelmente comunicada através dos telejornais, que nem um dia eles ficaram sem abordar esse novo assunto do novo coronavírus. Não teve um dia que você possa ter ligado a televisão que você não conseguiu ouvir sobre a pandemia. Nós sabemos que às vezes pessoas morrem e é noticiado a morte daquelas pessoas, talvez por um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da importância ou da projeção dessas pessoas que faleceram, é noticiado mais que um dia. Mas depois logo acaba porque eles mesmos estão à procura de novas notícias. Mas é importante nós percebermos que o coronavírus trouxe notícia para o ano todo e por todos os dias. E por conta disso, talvez muitos de nós nos tornamos reféns nesse ano de 2020 sobre esta informação do coronavírus.
A internet, não tinha um dia que você não abria a internet e que não tinha notícia sobre o coronavírus. Ou era mostrando a quantidade de pessoas que estavam ocupando os leitos de hospital, ou a quantidade de pessoas que entraram em óbito, ou a quantidade de pessoas que, mesmo sendo uma notícia menor, conseguiam ser curadas, estavam sendo encaminhadas para casa, mas a notícia central sempre foi, em 2020, o coronavírus. E isso não foi somente na nossa casa. Você saía de casa, o assunto era coronavírus, e você ia para o trabalho, o assunto também era o quê? Coronavírus. A condução que você usava para te transportar até o trabalho, as pessoas com as quais talvez você tinha um certo vínculo e desenvolvia um certo relacionamento, onde proporcionava você conversas, o assunto também que predominava entre as pessoas é o coronavírus. Não somente no trabalho. Quantas vezes em momento de lazer, você estava ali para se divertir, você percebia a presença de um número maior de pessoas, e qual que era o assunto? Olha aí o povo, não está vendo que nós estamos vivendo a pandemia, olha o coronavírus, olha o povo se aglomerando na piscina, olha o povo se aglomerando aqui, o assunto era coronavírus. Não somente nisso, mas infelizmente, o assunto coronavírus ou Covid-19 foi o mesmo dentro da igreja. O assunto da igreja não... Puxa vida. O assunto central da igreja não foi mais tanto a palavra de Deus, mas sim a pandemia. Não, salve algumas lives que eu vi, não tinha um culto onde não se era mencionado também o coronavírus, o Covid-19. Sempre falava, Deus é poderoso, é verdade, mas parece que era impossível as pessoas guardarem dentro delas o assunto coronavírus. E é interessante que o texto, ou apenas esse versículo que nós lemos, ele nos convida, ele nos desafia a não ficar com os nossos olhos voltados ou fitados, como diz o verbo aqui no texto, seja qual for o problema existente dentro do mundo, que agora em 2020 foi a pandemia. Tanto é que houve um tempo em que o assunto, não com tanta amplitude, mas também ocupou a mente de muitos, foi H1N1, onde algumas pessoas morreram. O assunto era H1N1. Cuidado no mercado, higienização, cuidado com aquilo outro. Foi numa proporção bem menor que o coronavírus, mas também ocupou a nossa mente e também fez com que nossos olhos estivessem voltados fitadamente no problema e não em Jesus. E eu não estou dizendo com isso que eu fui a exceção. Talvez você possa ter sido a exceção. Eu não fui a exceção. Em muitos momentos externamente e talvez, aliás, com toda certeza internamente e em alguns momentos externamente, os meus olhos também estiveram voltados para o Covid-19, para a pandemia ou para o coronavírus. O texto diz assim, que nós devemos nos esforçar para manter os nossos olhos, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Quando a pandemia nos assustava muito, nós voltávamos para Jesus, mas os nossos olhos estavam fitos na pandemia. E com isso eu não quero aqui generalizar, tá? Talvez você possa ter sido a exceção. Não fitou os seus olhos na pandemia, mas fitou os seus olhos em Jesus. Mas quando a gente olha de uma forma global, a gente percebe que os olhos das pessoas, incentivado pelos telejornais ou pelas companhias, pelos bate-papos, os olhos das pessoas estavam sempre voltados para a pandemia. A questão aqui, meus irmãos, quando o texto diz para nós mantermos os nossos olhos fitos, grudados em Jesus, é para que a gente não troque o olhar, ou não tire os olhos de Jesus para colocar os olhos em qualquer outra coisa que nos tire os olhos de Jesus. Por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês, o meu olhar frontal, dá para enxergar o André, Maria Adelaide, esposa, muitas pessoas, mas eu consigo ver ainda aqui o Gustavo, eu consigo perceber a presença da Débora ali, não com tanta visão,
quanto eu estou tendo de vocês, porque é a minha visão de frente, mas eu consigo perceber. E o texto ele convida a gente, eu vou trocar a presença de vocês que estão no meu olhar frontal pela presença de Jesus. E vou trocar a presença do Gustavo e da Débora, que eu consigo enxergar, pela presença do coronavírus. Ele diz assim, ó, mantenha os seus olhares fixos aonde? Em Jesus. Mesmo que você veja ao redor a presença do Gustavo, da Débora, mesmo que você veja ao seu redor o coronavírus ou ouça sobre isso, mas o seu olhar precisa estar fito aonde? Olhar frontal em Jesus Cristo. Como será 2021? Alguém pode me responder? Você pode me responder como será 2021, Rafael? O que vai acontecer em 2021? Você pode, Fernando, dizer para mim o que vai acontecer em 2021? Alguém pode me dizer? Foi alguém aqui revelado o que vai acontecer em 2021? Assim como também não nos foi revelado o que ia acontecer em 2020. E de uma forma inesperada e súbita apareceu o coronavírus. Esse final de ano nós nos reunimos lá para fazer o nosso culto, o culto da virada em casa. E a pastora fez uma pergunta para que cada um dissesse o que aprendeu em 2020, diante dessa pandemia, e o que esperava para 2021. E eu trouxe a palavra mais entristecedora para o grupo. Todo mundo esperando uma palavra apoiadora do pastor, veio uma palavra entristecedora. E todo mundo falou, né? O Aleph, que estava ali em casa, falou assim, olha, eu aprendi muitas coisas nesse ano de 2021, mas algo que ele aprendeu mais ou ressaltou na sua vida é ter um sentimento de gratidão. Não foi isso, Aleph, que você disse? Inclusive ele usou a palavra teste, foi um teste para a gratidão dele. Se ele estava agradecendo apenas pelas coisas boas, quando as coisas estavam indo muito bem, ou mesmo em meio às dificuldades ele tinha força para agradecer. Então ele disse que Deus chamou a atenção dele para ser uma pessoa grata, independente do momento que ele particularmente poderia estar vivendo. E cada um deu a sua palavra. E a palavra que eu trouxe, algo que está dentro de mim, é que eu não espero nada de 2021. E talvez isso entristeça você que está em casa e você que está aqui que não ouviu. Mas esse não é o meu objetivo. Eu não espero nada de 2021. E vou dizer por que eu não espero nada de 2021. Não espero nada no que diz respeito àquilo que eu imagino. Porque 2020 eu vi a agenda de muitas igrejas feitas para 2020 todinho. E se você perguntava sobre a agenda deles, é uma agenda orada, uma agenda jejuada, uma agenda consagrada, uma agenda direcionada, uma agenda quase que poderíamos dizer de santa. O Deus que permitiu que cada igreja fizesse a sua agenda foi o mesmo Deus que destruiu a agenda de todas as igrejas. Ou Deus ficou brabo, eu sei que a palavra é bravo, mas ou Deus ficou muito brabo e falou assim, aquilo que eu permiti eles fazerem, agora eu vou destruir tudo. Ou a igreja estava redondamente enganada com aquilo que ela entendia que Deus tinha permitido ou apoiado ou até orientado ela a fazer. Eu não sei com qual opção você vai ficar, mas eu fico com a segunda. Deus não ficou brabo. Deus já está brabo há muito tempo, porque cada um está fazendo o que quer. Se posso dizer assim. E ainda por cima de tudo, sabe o que, Sérgio? A igreja está fazendo o que quer, ainda usando o nome dele. Deus mandou a gente fazer isso, Deus mandou a gente fazer aquilo, Deus mandou fazer aquilo, Deus mandou fazer isso, e Deus mandou, e chegou a hora que Deus falou assim, deixa eu parar esse negócio que eu não estou mandando é nada. Esse povo está fazendo o que quer. Então, eu disse que eu não espero nada de 2021 de mim mesmo. Não espere nada de mim. Pastor, nem como pastor? Não, como pastor você pode esperar, mas de mim, eu não tenho nada. Porque eu percebi que o homem muitas vezes tem coisas dele, e ele pega as coisas dele e depois autentica, assinado Deus.
Eu não sei você, mas quando eu leio aquele mandamento que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu tremo com isso. Mas hoje tomar o nome de Deus virou algo muito comum. Existem piadas, existe humor com o nome de Deus. Existem brincadeiras, existem coisas frívolas, sem nenhuma importância onde o nome de Deus está envolvido. Você vai comer lá em casa? Ai, Deus me livre, esse homem come demais. Para que usar o nome de Deus? Uma coisa tão... Vou usar uma palavra do Tiririca, vai, tão abestada. Por quê? Só que muitas vezes nós fazemos as coisas e dizemos, Deus está dizendo. É fácil dizer que Deus está dizendo. O difícil é você saber se Deus está dizendo. Não é difícil você preparar uma mensagem. O difícil é saber se essa mensagem que você preparou foi a mensagem que Deus queria que você preparasse e trouxesse para a igreja naquele momento. Eu queria hoje compartilhar com vocês sobre esse ano de 2021. Eu quero apenas propor algumas coisas simples para nós. Coisas que talvez você diga assim, mas isso aí eu já sei. A questão não é quanto sabemos. Aliás, esse final de semana eu tive uma experiência não, eu assisti com os meus ouvidos algo muito engraçado. Enquanto estavam tendo uma gincana bíblica, ela brincando lá em casa, nós levamos um joguinho, né, para brincar lá, na casa da tia. Aí todo mundo, quem é que atravessou o Mar Vermelho, que não sei o que, Moisés, quem é que desceu da arca, Noé, e cada um ia respondendo, brincando e aperfeiçoando o conhecimento. E eu percebi, depois quando saiu dessa transição de conhecer personagem ou passagem bíblica, aí depois teve um momento onde começou a citar algumas passagens bíblicas, e eu me lembro que tinha uma pessoa que estava presente entre nós, que ele sabia, para não dizer todas as passagens, 95% das passagens. Mas está vivendo uma vida tão longe de Deus. E eu percebi assim, de que vale você conhecer tantos versículos bíblicos, conhecer todas as passagens, conhecer até o nome dos personagens que estavam no caminho de Emaús, que a gente não conhece porque a Bíblia não cita, mas você até dizer conhece, se você não vive a palavra de Deus. Não vai ter valor nenhum. E eu percebi que essa pessoa, embora uma pessoa que a gente precisa orar por ela, mas uma pessoa que na realidade eu falei assim, meu Deus, tanto conhecimento e pouca verdade na vida. Então eu quero compartilhar com vocês coisas que vocês certamente sabem, mas talvez isso leve você a pensar se você está vivendo. A questão não é saber se você tem que orar, mas saber se você está orando. A questão não é saber que você precisa ler a palavra, mas saber se você está lendo. A questão não é se você sabe que é necessário em alguns momentos jejuar, mas se você está jejuando. A questão não é se você sabe que você precisa estar presente na programação da sua igreja, participando para ter comunhão ou participar da ceia mesmo. A questão é se você está participando. Então toda verdade, Luciano, se torna sem valor se ela não for aplicada na nossa vida. A verdade só terá um peso que fará diferença na nossa vida se ela tornar-se verdade em nossa vida. Se eu perguntar para vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que vocês vão responder? Sim, mas para quantos essa verdade tornou-se verdade? Para vocês que estão aqui nascer de novo. Para aqueles que ainda não se tornou verdade, ela não deixará de ser verdade, mas por não ser verdade na vida dele, essa verdade nunca vai governar a vida dele. Isso vai fazer com que ele perca o quê? Aquilo que de graça está sendo lhe oferecido, a salvação. Então deixe-me compartilhar algumas verdades que Deus colocou no meu coração. E eu fiz questão, é claro que não por habilidade própria, mas inspirado pelo Espírito, de fazer aquilo que eu já fiz uma vez aqui. Eu montei um acróstico, para que isso ajude você a memorizar um pouquinho aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito do ano de 2021. Tá bom? Que esse acróstico, no final, se você quiser até tirar uma foto para você relembrar e meditar na sua casa, que possa servir para a sua edificação, tá bom? Então, que neste ano de 2021, nós andemos lado a lado, a dois.
Que novidade é isso? Mas isso chama-se parceria. Eu e minha esposa somos casados, mas não significa que nós somos parceiros. A Bruna e o Rodrigo são casados, mas isso não é sinônimo de parceria. A Rose e o Luciano são casados, não é sinônimo de parceria. O Fernando e a Stephanie são casados, mas não é sinônimo de parceria. Parceria é muito mais do que, por exemplo, você ter uma certidão de casamento. Parceria é muito mais do que você dizer assim, eu jogo lado a lado com o meu companheiro de futebol. Que às vezes, de repente, o parceiro que era para ser seu parceiro não gosta que você seja parceiro dele, e por você tornar-se parceiro dele obrigatoriamente, ele vai procurar muito mais dificultar a sua vida do que facilitar a sua vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 12, diz assim, um homem sozinho, ele pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ninguém consegue vencer sozinho. É eu e Deus. Engano seu, você vai perder. Poxa, pastor, eu e Deus e vou perder? Porque Deus estabeleceu um princípio. Qual é o princípio que ele estabeleceu? Ele falou que o cordão de 3 dobras, ele está dizendo que ele está presente ali, mas é 3, não é 2. Então esse conceito que talvez algumas pessoas possam ter, de que o importante é eu e Deus, a parceria ideal é eu e Deus, não, Deus primeiro, ele estabeleceu um princípio onde precisa existir uma parceria entre 2 humanos. E não é a parceria de estar junto, eu vou comer um sanduíche junto, eu vou pegar a mesma condução junto, ou eu vou tomar um refrigerante junto. Mas parceria é muito mais do que isso. É você lutar por um mesmo objetivo, por uma mesma causa, usando a força de cada um individualmente, mas que quando são somatizadas, resulta numa força extraordinária. Quando o autor de Eclesiastes ele diz assim, existe uma possibilidade, e não é uma possibilidade remota, de que quando uma pessoa tenta lutar sozinha, mesmo tendo ela dentro do seu coração, meu parceiro é Deus, a possibilidade dela perder é muito grande. Porque não existe um melhor aliado do que Deus, Fernando. No entanto, ele estabeleceu um princípio antes. Primeiro, eu quero que você viva bem com alguém do seu lado. Se você conseguir viver bem com alguém do seu lado, você vai conseguir viver bem comigo. Mas se você não consegue viver bem com uma pessoa ao seu lado, não adianta querer viver bem comigo. Marcos capítulo 6, verso 7, ele diz assim, chamando os 12 para junto de si, quantos tinham? Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Deixe-me fazer uma pergunta do ponto de vista natural das coisas. Você consegue cobrir uma área para fazer entrevista com as pessoas, enviando de uma em uma ou de 2 em 2? Naturalmente falando, é o quê? De uma em uma. Cada um cobre uma área, o outro cobre outra área. Tanto é que, por exemplo, os assistentes, como é que chamam esses que andam pela rua, Fernando? Assistente de agente comunitário. Eu, pelo menos, sempre vi de um em um, por mais que tenha um outro mais distante, mas sempre de um em um. Eles vão cobrir aquela área. Mas Jesus, quando ele delega a autoridade aos seus discípulos para fazer essa ação, ou seja, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de pregar as boas novas, ele diz assim, olha, é que o mundo tem um padrão, é de um, é um. Mas o padrão vai ser diferente, é 2 em 2, é parceria que precisa existir. E é interessante que Jesus fala isso, e depois, num outro momento, a gente encontra dizendo assim, é bom que isso aconteça, porque se de repente na caminhada um cair, tem o outro do lado para ajudar a levantar. Mas se um agente comunitário cair sozinho, não tem, quem vai ter que erguer o agente comunitário é aquele que ele foi atender. Que nesse ano de 2021, nós andemos lado a lado, a 2. Às vezes nós estamos caindo frequentemente, às vezes nós estamos sentindo solitário frequentemente, porque na realidade nós não temos parceiros. Nós temos milhões de pessoas que cercam a nossa vida. Se nós olharmos aqui, nós estamos aqui num grupo, alguém contou aqui, meu amor, quantas pessoas tem aqui hoje? Mais ou menos
25 pessoas. Nós estamos num grupo de 25 pessoas, cercado por pessoas. Mas quem é teu parceiro ou tua parceira? Quem é que você anda lado a lado? Que 2021 possa assim ser. Que andemos lado a lado a dois. Porque se você andar sozinho em 2021, que nós não sabemos o que vai acontecer, a possibilidade de você ficar no caminho, ou a possibilidade de você se acidentar no caminho, ou a possibilidade de você cansar-se no caminho, é muito grande. E se você estiver sozinho, a possibilidade de você naufragar na sua fé será também muito grande. Por quê? Porque essa vida de autoindependência das pessoas e de dependência exclusiva ou única de Deus é uma farsa. Ninguém consegue viver nesta vida se não estabelecer relacionamentos confiáveis com pelo menos uma pessoa. Porque é o princípio que ele estabeleceu. É bom que esteja sempre dois, para que quando caiu o outro ajude a levantar. Porque um sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Você pode ver se um assaltante vier assaltar, dificilmente eles assaltam grupos de pessoas, 3, 4 pessoas. Por quê? Porque ele não consegue dar conta de vigiar as 4 pessoas. E ele sabe que enquanto ele vai abordar uma pessoa, talvez para tirar um celular ou para tirar uma carteira, o outro pode estar cercando ele. Ele não faz isso. Por quê? A possibilidade de 2 pessoas se defenderem é muito maior do que uma pessoa sozinha se defender. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. E isso em qualquer área. É profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Por que algumas pessoas, por serem acometidas de uma crise de pânico, ou de repente de uma... Puxa vida, eu não queria usar essa palavra, mas acho que tem que ser ela mesmo. Uma depressão profunda, é porque eu não queria usar, porque às vezes a gente acaba mexendo com algumas pessoas, né? E a gente pode causar um certo incômodo. Algumas pessoas chegam até o suicídio. Ou você acha que quando ela se suicida, ela está pedindo ajuda para alguém para se suicidar? Posso falar o que aconteceu, filho? Pode? Na família do Eric, ele teve a triste... Eu conheci pessoalmente, ele veio aqui à igreja. Foi no Natal, né, Eric? Dia 24. Eles receberam uma triste notícia. Enquanto nós recebemos a triste notícia que o nosso primo havia falecido, eles receberam a triste notícia que o tio dele se suicidou. E você acha que alguém ajudou ele? Não, estava sozinho. As razões pelas quais nós não estamos colocando em questão, e nem quem poderia ou deveria estar lá, nada disso. Mas às vezes nós vamos caminhando sozinho, com uma certa independência, e achando que dependemos de ninguém, mas somente de Deus, e Deus é o suficiente. Claro que Deus é o suficiente para o homem, mas no que diz respeito ao convívio aqui, é necessário que você tenha alguém do seu lado. Então que 2021 nós andemos lado a lado, a dois. Outra verdade que eu quero compartilhar com vocês é que neste ano de 2021, seja o saldo de pecados 0. Deixa eu te perguntar, como é que está o seu saldo de pecado? Você só vai poder me responder se você souber de uma coisa. Sabe o que é, Isabel? O que é pecado? Sabia disso? Ninguém pode, por exemplo, dizer que o saldo de pecado é 0 se ele não souber o conceito de pecado. Mas por que, pastor? Qual a relação do meu saldo de pecado não ser 0 por eu não conhecer o que é pecado? Ora, porque o pecado não se torna pecado apenas quando eu conheço o que é pecado. O pecado sempre será pecado, independente do tipo de pecado. Agora, a consciência do pecado é outra coisa. E quando você não tem a consciência do pecado, é isso que vai fazendo com que você sofra aquilo que a Bíblia chama de acúmulo de pecado. Eu não posso pedir perdão de uma ação, Rodrigo, se eu não considero aquela ação o quê?
Pecado. Certo ou errado? Eu entendo que aquilo que eu faço não é classificado como pecado. Portanto, não acho necessário o quê? Me arrepender, confessar e pedir perdão. Então, ele fica ali encostado. Uma outra ação que eu tenha, bom, eu também não considero isso pecado. Então, eu não preciso confessar, não preciso me arrepender, não preciso o quê? Receber perdão. Mais um que fica encostado. Uma outra ação que eu tenho, aliás, diariamente eu tenho essa ação, mas eu não vejo como pecado. Então, eu não preciso me arrepender, não preciso confessar, não preciso receber perdão. Mais um encostado. E daqui a pouco a gente vai ver uma pilha de pecados, não sendo redundante, mas empilhado, porque só existe aquela pilha de pecado, não porque não existe uma solução para despilhar tudo aquilo, ou fazer com que deixe de existir aquela pilha de pecado, mas porque nós não consideramos aquilo o quê? Pecado. É que nem pessoa que guarda bugiganga. É bugiganga, é lixo, mas ela não considera lixo, por isso ela vai guardando. Aí são os conhecidos o quê? Acumuladores. Ele guarda qualquer coisa, porque ele entende que aquilo ali não é algo que não serve, é algo que uma hora vai servir, mesmo que não sirva para a vida toda. Mesmo que chega no dia da sua morte, ele olha por lado e fala assim, nossa, eu guardei esse quadrinho, nunca botei uma foto. Esse quadrinho velho, quebrado, nunca serviu para nada, mas ele sempre achou que servia para alguma coisa. E assim é o pecado. A gente acha que não é o pecado, ou não é pecado, então a gente vai deixando, daqui a pouco vira aquela pilha. E o problema, como eu disse, não é o pecado, mas é nós termos o conceito certo de pecado, para que quando praticarmos o pecado, nós nos arrependamos do pecado, e confessando o pecado, seremos o quê? Perdoados. Então aquela pilha de pecado, ou alguns pecados que existiam guardados na nossa vida, deixarão simplesmente de existir. Mas olha o que diz, para que não fique somente em minhas palavras, fala, poxa, esse negócio de acumular pecado, eu não concordo. Então não concorda comigo, concorda com a Bíblia, pelo menos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e ele está falando de falar da palavra de Deus, e esses sejam salvos. Deixa eu só fazer uma breve pausa aqui. O autor de Tessalonicenses, ele está escrevendo ao Tessalonicenses, está dizendo o seguinte, que os próprios conterrâneos dele, os tessalonicenses que não eram convertidos, estavam impedindo de outros tessalonicenses ouvirem a palavra de Deus. Tente imaginar a cena, alguns tessalonicenses que se converteram, estão pregando para alguns tessalonicenses que não se converteram. Mas enquanto isso, outros tessalonicenses que não queriam ouvir a palavra de Deus, tentavam impedir os tessalonicenses convertidos de pregar a verdade para os tessalonicenses que estavam interessados, mas não eram convertidos. Porque eles sabiam que se ouvisse a palavra, havia a possibilidade deles serem o quê? Salvos se eles recebessem a palavra. Então esse é o contexto. Parte 2. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira de Deus. Por que veio finalmente sobre eles a ira de Deus? Porque houve um acúmulo de pecado. E por que houve um acúmulo de pecado? Porque não se sabia ou não se queria enxergar que aquilo que era praticado era pecado. E por não saber ou não querer saber que aquilo que era praticado era pecado, foi se acumulando pecado. A ponto de Deus olhar, e você pode lembrar agora a história de Sodoma e Gomorra, quando Deus olha e fala assim que Deus não estava mais resistindo pela quantidade, pelos pecados que estavam sendo praticados, ele fala assim, eu vou destruir aquela cidade. O problema era o pecado daquela cidade? O problema era a falta de arrependimento pelo pecado. Mas como eles viam que aquilo não era pecado, houve um acúmulo tão grande, que chegou naquilo que a Bíblia chama de medida de pecado. Chegou até o topo, agora não dá mais, transbordou, secou. Que nesse ano de 2021 seja o saldo de pecados na sua vida 0. E quando eu digo saldo de pecados, não é que você não vai pecar mais, mas quando você pecar, confesse a Deus, arrependa-se e volte para Deus. Porque pecado não reconhecido é pecado acumulado, e pecado reconhecido não confessado também é pecado acumulado. E o resultado final de pecados acumulados, quando atinge a medida de pecados, sabe qual é? Aquilo que o texto diz aqui. Sobre eles finalmente veio a ira de Deus, pela quantidade de pecados acumulados. Eu poderia pegar essa passagem e usar o amor de Deus e dizer assim, olha,
e sobre eles finalmente veio o amor de Deus e perdoou todos os pecados. Deus depende de alguém? Deus não depende de ninguém. No entanto, Deus depende de algumas coisas para que algumas coisas aconteçam. Como, por exemplo, Deus depende que você reconheça que aquilo que você praticou, sendo pecados, você confesse, para que Ele possa dar a você o quê? O perdão. Deus poderá dar perdão a alguém que não se arrepende? Nem Deus pode dar. Porque se Deus pudesse dar perdão sem a necessidade do arrependimento, André, não haveria necessidade do quê? De arrependimento. Eu sei que a Bruna pecou, o Mauro pecou, mas ele não se arrepende, mas mesmo assim eu vou perdoar ele. A condição para o perdão é o arrependimento, confissão e voltar para Deus. Para que também pecados não sejam acumulados. Para que no acúmulo de pecado não venha sobre a vida daquele que acumula o quê? A ira de Deus. Que nesse ano de 2021 seja o saldo de pecados meu e seu, 0. Pecou? Se arrependa. Você pecou contra Deus? Peça perdão para Deus. Você pecou contra pessoas? Não peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa. Para que você não fique acumulando pecado nesse ano de 2021. E chegue no final de 2021, você tem um celeiro cheio de pecados. Não porque era impossível resolver esse problema, mas tudo porque você não quis reconhecer. Tiago 5,20 diz assim: lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e ainda tem mais, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Por que o autor diz que quem leva as boas novas de salvação, e essa pessoa tem um encontro e ela se arrepende, muda o seu caminho, vai salvar a vida dessas pessoas ou dessa pessoa, e vai fazer com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Porque quem não tem conceito de pecado, ajunta para si o quê? Pecados. Por isso que quando uma alma é salva, ela se arrepende, a festa no céu. Porque existia um celeiro cheio de pecados sobre a vida daquela pessoa. Até porque ela não conhecia a verdade. E até porque mesmo às vezes sendo exposta a ela a verdade, ela não queria conhecer para não ter compromisso com essa verdade. Ela foi acumulando pecado. De repente ela ouve uma palavra, ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então ela é salva e aquela pilha de pecado desaparece de uma forma assim, vou usar uma palavra talvez inadequada, mas mágica. E a pessoa é perdoada, e ela é salva, e ela começa a ser transformada, ela já é justificada. E algo de maravilhoso começa a acontecer na vida daquela pessoa. Tiago diz assim: olha, se você pregar e fazer com que um pecador se arrependa do seu caminho, você vai salvar a vida dele, vai levar salvação para a vida dele. E todos aqueles pecados que ele tinha guardado, entulhado talvez para baixo e empilhado para cima, todos aqueles pecados serão perdoados. E por isso haverá festa o quê? No céu. Tiago 5,16 tem a solução para os pecados que talvez estejam empilhados na minha e na sua vida. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Vou usar aqui uma fala que eu já disse algumas vezes, mas faço questão para que ela tenha talvez uma autoridade maior sobre a sua vida, porque às vezes é necessário. Uma frase de um pregador muito conhecido, Augusto Nicodemos. Existe pecado que nós cometemos, Rose, entre nós e Deus. É que sabe aquele pecado dentro da gente? Que a gente sabe que está errado, mas ainda estamos trabalhando, sendo vencidos, mas é você e Deus. Existem pecados que você comete, e você comete contra a pessoa, uma pessoa. E esse, não adianta você ir pedir perdão para Deus, ou confessar a Deus somente. Você precisa ir até a pessoa. Eu pequei contra a Isabela, eu preciso pedir perdão para ela, mesmo que eu tenha pedido perdão para Deus contra aquilo que fiz a Isabela, mas eu preciso pedir perdão para ela. Existem pecados que não atingem uma pessoa, atingem o corpo todo, o corpo de Cristo. E esse pecado também precisa ser confessado.
Tiago diz assim: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Sabe para quê? Para serem curados. Muitas vezes não somos curados no nosso corpo, na nossa alma, porque entendemos que o pecado que nós cometemos devemos confessar apenas a Deus. Eu já me arrependi, já confessei a Deus, mas quem você atingiu com o seu pecado? Uma pessoa? Então se restaure com ela. Se atingiu o corpo, porque tornou-se público, então precisa ser reparado com o corpo. Se você quer começar certo, tem que ser assim. Que nesse ano de 2021 seja o saldo de pecado meu e seu, 0. Quantos pecados você cometeu hoje? Pastor, hoje eu cometi uns 3, 4. Dobre o seu joelho. Confesse. Para amanhã começar o quê? Zerado. Porque pecado não confessado hoje, pecado muitas vezes esquecido, mas não por Deus. Se você soube que era pecado e não confessou e deixou para amanhã, amanhã talvez você esqueça. E o de amanhã você pode esquecer de mais outros. E depois você pode esquecer de mais outros. E você vai acumulando sobre a sua vida o quê? Pecado. A tal ponto que você até se esqueça quando uma pessoa chega perto de você assim: eu preciso falar algo com você. O quê? Você fez algo contra mim, ó, um ano atrás você nunca veio pedir perdão. Aí você fala assim: meu Deus, já tinha até me esquecido. Mas estava lá acumulado. Então o que você fez hoje, acerte hoje. Não deixe para amanhã. Até porque pode não haver amanhã para você. Como não houve amanhã para muitas pessoas em 2021. Vamos parar por aqui? À noite a gente continua, tá bom? Eu quero que você saia daqui, vá para a sua casa, pensando pelo menos nessas 2 verdades que eu compartilhei com você. Que nesse ano de 2021, que você ande lado a lado, a 2. Que nesse ano de 2021, você seja, aliás, o seu ano de 2021 seja o saldo da vida de pecado sua, 0. Sabe aquele negócio que você está com a sua conta negativada hoje? Por exemplo, R$100. Vai lá, quanto você tem na poupança? Ah, tem uns 8.990, transfere, meu amigo. É melhor do que você pagar juros sobre aquele 100. Ah, mas eu vou tirar da poupança, não tem problema, mas coloca lá. Pelo menos já está zerado para o outro dia. Porque no outro dia, você não está devendo mais 100, é 100 mais o juro que você tem que pagar. E daqui a pouco cai um cheque inesperado que você emprestou para uma pessoa que você não deveria emprestar, e emprestou, e a pessoa não depositou, aí você está lascado. Aí negativou mais 200, mais 300, mais 400, mais 500, e você não contava com aquilo. E a pessoa falou assim: eu também não contava, e agora o que eu faço? Negativou aqui, e vai, daqui a pouco chega no final do mês, sua conta está negativa em 1.000, 2.000, 3.000. Assim é o pecado. A gente vai deixando para cobrir em outro momento, através do arrependimento e perdão. Quando a gente vai ver, a gente está com um saldo menos 10, menos 20, menos 100, menos 200. Então acerta hoje. Vamos ficar em pé? Vamos orar e vamos celebrar a nossa ceia. Quem tiver interesse de ouvir a continuação dessa mensagem, abra hoje no nosso Face lá. E eu quero compartilhar o restante que Deus colocou. Aí vai formar o acróstico que eu falei para você, tá bom? Alguém não sabe o que é acróstico aqui? Alguém não sabe? Todo mundo sabe? Então tá bom, se todo mundo sabe, amém. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã. E obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. E que o Senhor está me dando o privilégio de compartilhar com os meus irmãos. Obrigado, Senhor. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade tão grande. Saber que o Senhor nos convida a andar lado a lado, a 2. Saber, Senhor, que o Senhor deseja que o nosso saldo de pecado seja sempre 0. Não porque não vamos pecar, mas porque quando pecarmos temos a oportunidade de nos arrependermos e confessarmos e retomarmos a nossa caminhada. E não permitir que a gente minta para a gente mesmo, dizendo que está tudo bem. Enquanto tem uma pilha de pecado, sem arrependimento, sem confissão e, obviamente, sem perdão. Que essa verdade fique guardada no nosso coração. E aquilo que vamos compartilhar à noite, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê graça. E se o Senhor continuar me dando a oportunidade de compartilhar, eu quero usar, Senhor, permitir que o Teu Espírito me use da forma que Ele assim desejar. Para que aquilo que verdadeiramente
é algo de peso em sua palavra, que venha se tornar algo verdadeiramente de peso em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia agora aqui. Quero convidar os nossos irmãos que vão distribuir os elementos. Enquanto eles se aproximam para a distribuição dos elementos, nós vamos orar. Quero mais uma vez, então, elucidar para vocês o que é a ceia, embora a maioria das pessoas saibam o que é a ceia. A ceia certamente não é para todas as pessoas. Por que não é para todas as pessoas? Jesus, quando ele quis realizar milagres, ele curou as pessoas. Curou pessoas que tinham fé, curou pessoas que não tinham fé. Ah, pastor, mas é possível curar uma pessoa que não tinha fé? Pois é, Lázaro estava morto, ele foi ressuscitado, né? E se dependesse da fé das duas irmãs dele, certamente ele ia permanecer no sepulcro. Ele foi ressuscitado. É melhor que seja uma cura através da fé, porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Mas é o seguinte, quando Jesus quis celebrar a ceia, ele não chamou a multidão que ele curou, ele não chamou a multidão que ele distribuiu pão, peixe, não. Ele chamou somente aqueles que haviam se comprometido com ele, não de serem perfeitos, mas de andar na caminhada ao seu lado e servir e pregar o Evangelho, as boas novas, àqueles que precisavam ouvir sobre as boas novas. Então a ceia é para aqueles que já tomaram a decisão de entregar sua vida a Cristo e que, obviamente, dentro do tempo oportuno, já professou isso através do batismo. Pastor, na realidade ainda não entreguei minha vida a Cristo, então esse alimento não é para você. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que muitos que comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor, comem e bebem para a sua própria condenação. E acaba existindo algumas pessoas fracas, doentes, outros que morrem. Outra questão não é só para aquele que não entregou a vida a Cristo, mas para o crente também, que está tomando a ceia do Senhor, não entendendo que aquilo ali é um momento em que a comunhão seja reativada, se não está existindo comunhão entre algumas pessoas. Então é importante que o cristão entenda que a ceia não é para você participar, para que você continuar a viver em discórdia ou separado uns dos outros, mas para que haja comunhão uns com os outros também. O pão representa o corpo de Jesus, o suco representa o sangue de Jesus. Quando nós nos alimentamos da própria vida de Deus. A Bíblia diz que aquele que não come do pão, não bebe do cálice, não adianta ter esperança de ressurreição no último dia, porque ele só vai ressuscitar aqueles que participam do pão e bebem do cálice. Pastor, como é que fica a minha situação? A sua situação é a mesma daqueles que ainda não assumiram o compromisso. Entregue sua vida a Cristo e vão embora. Junte-se ao grupo. Agora, entregar a vida a Cristo é uma decisão sua e você não é obrigado. Tanto é que Deus deu a liberdade de cada um escolher aquilo que quer para a vida. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga ninguém a olhar para a Bíblia e falar assim, esse livro tornar-se-á para mim um referencial na minha vida. Não, é quem quer. Tanto é que Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, quem quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um convite, não é uma obrigação. Você que vai participar da ceia, pegue os dois elementos, o pão e o vinho, nós vamos participar juntos. Se você tiver alguma coisa pendente dentro de você, fale com o Senhor agora. Se for pendente com alguma pessoa, acerte-se com ela. Se ela não está aqui, acerte-se quando sair daqui. Se for alguma coisa que você entende que afetou o corpo de Cristo como um todo, então confesse ao corpo. Agora, só não permita que pilhas de pecados sejam acumulados sobre a sua vida. Para isso existe uma oportunidade. Arrependa-se, confesse e continue sua caminhada com o Senhor. Amém?